Primeira notícia do dia, galera. Sem coisa pra gente comemorar, a gente falar tão mal da justiça, mas às vezes a justiça acerta. Primeira notícia do dia. Ex-governadores Cabral e Pezão são condenados em mais de 4 bilhões. O Rio reconheceu atos de improbidade administrativa. A Justiça do Rio de Janeiro condenou os ex-governadores Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão, além do ex-secretário Hudson Braga, por atos de improbidade administrativa que resultaram em enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. Réus ainda podem apresentar recurso contra a decisão. A 15ª Vara da Fazenda Pública da capital julgou parcialmente procedentes os pedidos e reconheceu a prática de corrupção envolvendo esquemas de concessão ilegal de benefícios fiscais em troca de doações eleitorais não contabilizados, os chamados Caixa 2 e 3. Cabral foi condenado ao pagamento de mais de 2,5 bilhões a título de perda de valores acrescidos ao patrimônio, reparação de danos e multa. Pezão, mais de 1,4 bilhão. Hudson Braga, mais de 35 milhões, além de suspensão dos políticos. A ação civil pública, ajuizada em 2018 pelo Ministério Público, a gente já tem 7 anos de situação da corrupção, Rio de Janeiro, demonstrou com base em documentos, depoimentos e colaborações premiadas a existência de complexos de favorecimento empresarial e de financiamento ilícito da campanha eleitoral de 2014. Desvio de finalidade da política do fomento estadual e abuso político. Condenações. Pelo recebimento de propina dissimulada em doações eleitorais e pela priorização de interesses do grupo J e F, Pezão foi condenado ao pagamento de 15 milhões. Cabral foi condenado ao pagamento de 30 milhões. Hudson Braga, na qualidade de operador financeiro do esquema, foi condenado ao pagamento de multa do valor de 5 milhões. Em relação à prática de improbidade administrativa pela concessão do financiamento irregular ao Grupo Petrópolis via fundos, tendo como recebido como contrapartida doações não contabilizadas operacionalizadas ilicitamente pela empresa Odebrecht, que foi o Caixa 3, Pezão foi condenado a ressarcir aos cofres públicos e ao pagamento de multa de 1,3 bilhão. No esquema de concessão de benefícios irregulares, a Federação de Transportes do Rio, FETranspor, Cabral foi condenado a pagar mais de 2,5 bilhões a título de reparação dos causados em razão de renúncia fiscal e de multas. Pezão foi condenado ao pagamento de 1,2 bilhão. Já no caso de recebimento de propina por meio de doação irregular da Odebrecht, tanto Cabral quanto Pezão foram condenados ao pagamento de multa no valor de 15,6 milhões cada. Os governadores também foram condenados ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. Cabral no valor de 25 milhões e Pezão no valor de 10 milhões. Além disso, Cabral teve seus direitos políticos por 10 anos, Pezão por 9 anos e Hudson Braga por 8 anos, conforme decisão. Vamos agora desambiguar essa notícia, galera, que é muita coisa que nós precisamos tentar aqui analisar. Primeira coisa. Vamos lembrar que essa operação foi a derivância da Operação Lava Jato, beleza? Essa acusação, ela foi lançada há 7 anos, em 2018. E é muito triste nós vermos hoje duas coisas. Primeiro, pessoas falando que a Lava Jato acabou com o Brasil. Olha só, mas a Lava Jato nem mais existe e acabou de devolver aos cofres públicos mais de 6 bilhões de reais. 6 bilhões que nós descobrimos. Porque nós sabemos a dificuldade e a complexidade de se provar valores desviados. Já que além do Caixa 1, tem o Caixa 2, Caixa 3 e diversos outros mecanismos, paraísos fiscais que esses criminosos utilizam para poder roubar nosso país. E a segunda coisa é saber que não só Lula, como também vários outros criminosos de alta patente que participaram desse escândalo de corrupção estão soltos hoje. Estão em cargos de política, recebendo nosso salário, novamente, roubando. Então, ser brasileiro às vezes dói. Porque da mesma forma que a gente ganha uma boa notícia dessa, a gente relembra uma má notícia. Beleza? Mas eu quero trabalhar com vocês quais são os atos de improbidade administrativa para que você que está me ouvindo, até se você quiser fazer um concurso, alguma coisa, saiba do que nós estamos falando, beleza? Vamos lá. O que é que a lei diz? O sistema de responsabilização por ato de improbidade administrativa tutelará a proibidade na organização do Estado no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos dessa lei. Considera-se dolo, lembrando que ela é dolo é quando você tem vontade. A vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificados nos artigos 9, 10 e 11 dessa lei. Novamente, considera ato de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas no artigo 9, 10 e 11 dessa lei. Vamos lá? Artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa
importando enriquecimento ilícito, auferir mediante a prática de ato doloso. Gente, qual a diferença de um ato doloso para ato culposo? O ato culposo é quando você não tem a intenção, mas você assume, por exemplo, o risco da consequência, certo? Por exemplo, dirigir embriagado. Você não dirige embriagado para atropelar alguém, você dirige para poder chegar em um local, mas você assume o risco, beleza? E é uma grande briga atualmente, porque muitos atos que são culposos, que as pessoas não têm intenção, acabam sendo dolosos. Por exemplo, muitas vezes, erro médico. O médico não tem intenção, é um ato culposo. Doloso é quando você faz porque você quer, beleza? Eu peguei o carro e atropelei fulano porque eu queria matá-lo, beleza? Então, auferir mediante a prática de ato doloso qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade das entidades referidas no artigo 1º desta lei. 1. Receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, por percentagem, gratificação e presente de quem tem interesse direto ou indireto que possa ser atingido, amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Em resumo, você receber qualquer benefício, presente, congratulação, em troca de algum tipo de auxílio, beleza? Ou omissão é improbidade administrativa. 2. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem imóvel ou imóvel ou contratação de serviços pelas entidades referidas, por preço superior ao valor de mercado. 3. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta, locação do bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal de preço inferior ao valor de mercado. E no caso, a gente vai entrar aqui nos dois sistemas de mercado, né? Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem imóvel de propriedade ou disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º, bem como o trabalho de servidores, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Tipo, você pega o servidor público e você coloca ele para trabalhar de forma privada para você. Não se pode fazer isso. 5º, utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem imóvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas. 5º, receber vantagem econômica de qualquer natureza direta ou indireta para tolerar a exploração ou prática de jogo de azar, lenocínio, narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer atividade ilícita. Galera, só para poder explicar para vocês, nosso programa aqui é informação e nenhum programa do Brasil faz do jeito que a gente faz. Antes me pergunta, o que é lenocínio? É o crime que envolve induzir, atrair, facilitar, explorar alguém para prostituição, beleza? Então, quando você cria mecanismo para poder facilitar a vida de prostituição de alguém, você está cometendo o crime de lenocínio, beleza? Vamos lá. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico. Vou adiantar aqui para vocês que é muita coisa. Adquirir para si ou outro o exercício do mandato, de cargo, de emprego, de função pública, bens de qualquer natureza. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física e jurídica que tem interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. 9. Receber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. 10. Incorporar, de qualquer forma, seu patrimônio, rendas, verbas e valores integrantes ao acervo patrimonial. Beleza? Usar em proveito próprio bens de renda, verbas ou valores integrados ao acervo patrimonial. Beleza? Então, isso aqui são os atos de improbidade administrativa que trabalham com enriquecimento ilícito. Agora, vamos ver os atos que causam prejuízo ao erário, que no caso foi uma das condenações deles também. Certo? Facilitar ou concorrer de qualquer forma para a indevida incorporação de patrimônio particular, pessoa física ou jurídica de bens, rendas e valores de acervo patrimonial. Público, né, no caso. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada, utilize bens, rendas e verbas e valores integrados ao acervo patrimonial. Doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas e verbas ou valores do patrimônio. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou bem integrado ao patrimônio. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem de serviço ao preço superior de mercado. Realizar a operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares.
conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais, frustrar a licitude do processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em regulamento ou lei, agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou renda, liberar verba pública sem estrita observância, permitir e facilitar o concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente, permitir que se utilize em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou bens de qualquer natureza material à disposição da entidade, celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto prestação de serviço público, celebrar contrato de rateio de consórcio sem suficiente e prévia dotação orçamentária, facilitar o concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, valores públicos transferidos para a administração pública e entidade privada mediante celebração de parceria sem observância de formalidades legais e regulamentações aplicáveis. Permitir ao concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas ou valores públicos transferidos do patrimônio. Celebrar parcerias de administração pública com entidades privadas sem observância de formalidades legais. Agir para a configuração do ilícito na celebração, na fiscalização e na análise da prestação. Liberar recursos de parceria firmada pela administração pública com entidades privadas sem observância das normas pertinentes ou aplicação irregular. E, por último, conceder ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o cap. E agora a gente vai entrar nos atos de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, beleza? Vamos lá. Quais são? Revelar fato, circunstância... Gente, isso aqui eu vou adiantar para vocês, beleza? Dar informação do Estado privilegiada, negar publicidade de atos oficiais, beleza? Frustrar a imparcialidade, deixar de prestar conta, beleza? Novamente, você divulgar ato econômico ou político antecipadamente para terceiro, beleza? Descumprir norma relativa à fiscalização, à parceria, licitação, seja lá o que for. Nomear cônjuge, companheiro, de linha parental e direta ou colateral para afinidade, beleza? No caso, nepotismo. E por último, contrariar de forma provocar inequívoco e enaltecimento do agente público. No caso, você fazer publicidade em massa para você, que na realidade esses dois últimos nem pegam aqui no Brasil, beleza? O pessoal usa grana. Só que na Bahia já são 6 bilhões gastos em publicidade e não dá absolutamente nada, beleza? Então, pessoal, a maior parte desses crimes foram cometidos por Pezão e por Cabral. Outra coisa que eu quero que vocês entendam aqui, beleza? Foi pra vara da Fazenda, foram contabilizados. Vamos lá. O que é Caixa 1? Caixa 1 é quando eu fraudo uma nota fiscal. Vamos lá, eu comi no restaurante famoso de R$200, eu pedi pro dono falar que foi 500, beleza? Aí eu vou lá e recupero o resto do dinheiro do Congresso, eu sou um deputado. Isso é Caixa 1. Caixa 2 é quando eu peço uma pessoa declarar o que não existe, beleza? Pra ela poder receber. Caixa 3 é quando eu peço uma pessoa declarar algo de outra pessoa para essa terceira pessoa receber. E assim por diante. Aí depois eu pego na mão dela o meu valor, beleza? Ver se tem alguma coisa aqui importante, algum tipo de crime pra gente poder trabalhar, beleza? Atividade administrativa, já falamos a respeito. Lá, o valor vai ser ressarcido, né? Não. Então, assim, aqui a gente já explorou tudo. Então, galera, tudo que tinha para envolver esse caso, nós acabamos explorando. Nós explicamos o que foi essa condenação. 6 bilhões para voltar a cofres públicos. Legalmente, eles ainda podem recorrer. Mas são muitas evidências contra eles, beleza? Para quem não sabe, não tem um governador do Rio de Janeiro que não está preso. Queria que Bahia fosse esse exemplo, né? Para prender governadores igual o Rio.